Olá, meu nome é Ana Carolina Guerra Marques e eu vou falar um pouquinho sobre nosso trabalho de conclusão de curso a partir do momento da introdução. Bom, do início da pandemia do Covid-19, estamos convivendo com um novo normal e foi por conta de todas essas mudanças, como isolamento social, quarentena, máscara e etc., que acabaram gerando um grande desgaste mental para todos nós. Levando em consideração que a pandemia trouxe não só a doença, mas também um grande abalo econômico, se tornou perceptível que a adaptação forçada não foi fácil. Foram diversos fatores que contribuíram para a queda da produtividade no setor profissional. Porém, os principais foram a sobrecarga, o estresse, a ansiedade e depressão, que foram os que mais se agravaram durante esse período de mudanças. E é com base nisso que iremos desenvolver nossa questão problema. Crises econômicas e momentos de pandemia podem afetar o desenvolvimento profissional e a saúde psicológica do mercado? De que formas? Sendo assim, nossos principais objetivos nestes são evidenciar o desenvolvimento profissional, analisar a economia em um contexto de pandemia, analisar o andamento da saúde dos profissionais em momentos de crise da Covid-19 e, por fim, despertar visibilidade para o abalo psicológico sofrido pelos profissionais e contribuir para o desenvolvimento de estratégias de suporte. Mas qual o real motivo deste estudo? Bom, o principal ponto é a reflexão sobre os impactos psicológicos sofridos pelos profissionais em momentos de crise, levando em consideração que a saúde mental de um profissional se relaciona diretamente com a produtividade de uma empresa e, consequentemente, com o crescimento econômico. E, por fim, referente à metodologia aplicada, utilizamos um estudo exploratório explicativo por meio de uma abordagem direta. A opção metodológica foi o método dialético e fenomenológico, e a pesquisa de campo foi realizada pelo Google Forms, que foi publicada durante um período de 2 meses para obtenção de respostas, e em seu fechamento foi possível receber 175 resultados. Dando continuidade à pesquisa e expondo nosso referencial teórico, posso mencionar que já houveram ocorrências de outros surtos de pandemia ao decorrer da história, por doenças como a varíola e a gripe H1N1, mas o que estamos enfrentando atualmente se trata da proliferação do coronavírus, ou também chamado Covid-19. O desenvolvimento profissional relaciona-se com a busca das qualificações necessárias para se obter o êxito nas funções desempenhadas, o que tornou-se comprometido com a crise sanitária enfrentada. O cenário no mercado de trabalho nem sempre é o mesmo, passando por impactos e modificações que cobram do profissional a capacidade de se adaptar aos diferentes contextos no mundo corporativo. Os impactos decorrentes da atual pandemia da Covid-19 afetam setores econômicos, sociais e psicológicos. Os efeitos do distanciamento social, a quarentena e o isolamento, como principais medidas de prevenção da Covid, têm refletido significativamente na saúde mental das pessoas. O ambiente de trabalho é marcado pelos desdobramentos físicos e psíquicos dos trabalhadores, para adaptar-se à nova rotina corporativa, permeada por mudanças e incertezas, gerando efeitos psicológicos negativos que incluem sintomas de estresse pós-traumático, confusão mental, medo de infecção, frustração, tédio, informações inadequadas e perda financeira. Um dos principais sintomas que refletem a situação mental e emocional dos colaboradores é a queda da produtividade profissional em relação à demanda da empresa. O aumento de doenças mentais relacionadas ao trabalho, como a síndrome de burnout, ou mais conhecida como síndrome de esgotamento profissional, depressão e ansiedade, são desencadeadas também por as formas de trabalho híbrido, presencial ou home office, que foram adotadas pelas empresas e são uma alternativa para auxiliar o bem-estar psicológico de seus funcionários. Enfim, todo esse contexto de necessidade de adaptação resulta em um desgaste mental e emocional na saúde dos profissionais. Boa tarde, eu sou a Sabrina Duarte e apresentarei a vocês os dados obtidos por meio da nossa pesquisa com o público, que foi realizada entre os meses de agosto e setembro. Obtivemos cerca de 177 respostas no nosso questionário. Os nossos entrevistados são adultos ingressados no mercado de trabalho com uma faixa etária predominantemente entre 20 a 40 anos de idade, em maioria mulheres.
que são por volta de 60% dos nossos respondentes. De início, começaremos com as áreas profissionais dos entrevistados. O nosso leque, ele se abre de autônomos a empregados. A maioria está focada no ramo de administração e de profissionais da educação. O porquê deste gráfico é para mostrar a relevância entre a área de trabalho e o impacto sofrido, que vamos ver nos próximos slides. A maioria dos nossos entrevistados se encontra trabalhando presencialmente. Os demais estão divididos entre home office, modo híbrido, desempregados e autônomos. Diante desse gráfico, podemos ver que em algumas áreas dos nossos entrevistados foi implantado o home office ou foram adaptados para a forma híbrida. Porém, sabemos que em certas áreas suas funções só podem ser exercidas de modo presencial, que é o caso da maior parte dos nossos entrevistados. Claro que com algumas exceções, já que nossa pesquisa foi realizada no meio do ano, em um momento que a pandemia já se encontrava um tanto mais amena. Porém, no nosso primeiro gráfico, ao juntar as opções menores entre 0,5% a 1%, totalizam em 1/4 do gráfico, onde quase todos possuíam profissões que exigiam a sua presença física, que exigiam estar no trabalho, como, por exemplo, motoristas, seguranças, metalúrgicos, domésticos, entre outros. O próximo gráfico apresenta sobre os níveis de impacto que cada um dos respondentes sentiu sobre a pandemia em seu trabalho. Obtemos um resultado esperado, com a maioria, no caso 126 pessoas, votando nas opções de 5 a 10 de intensidade, sentindo um grande impacto em sua área. Porém, vemos também que 4 dezenas de profissionais sentiram um pouco ou nenhum impacto em sua área. Isso sendo surpreendente, no caso, a gente observando o desenvolvimento da pandemia. Adentrando agora em perguntas mais pessoais e voltadas para o psicológico e emocional, com a primeira escala, notamos que, mesmo com a paralisação e negatividade da situação, os trabalhadores se mantiveram profissionais, com as frases mais votadas sendo "meu trabalho continuará sendo exercido da mesma forma" e "mudanças serão aplicadas, porém irei manter o meu equilíbrio profissional e produtivo". Porém, não podemos negar a existência do medo e da incerteza de como ficaria a situação econômica do país, sendo também as mais votadas as frases como "vou perder o meu emprego" e "o desemprego da empresa irá cair". Fora as preocupações com a família e a rejeição do novo em "não conseguirei obter uma produtividade favorável ao trabalhar em casa". Prosseguindo para o próximo gráfico, onde responderam a pergunta de "em uma escala de 0 a 10, como essa mudança impactou na sua saúde física e mental?". Este gráfico se manteve equilibrado com o gráfico de quanto a pandemia afetou no seu trabalho, onde a maior parte dos votos dos respondentes se concentraram entre 5 a 10. Porém, ainda 4 dezenas de pessoas votaram nas opções de pouco ou quase nenhum impacto. E comentando sobre impacto, vamos à terceira escala, agora focando no trabalho, com a pergunta de se ocorreu algum aumento de estresse no meio do trabalho por conta da pandemia, com ainda assim 4 dezenas de pessoas não sentindo um estresse relativamente alto. E ao analisarmos nossas escalas, podemos reparar que certos setores sentiram muito mais impacto por conta da pandemia do que outros, e isso refletiu não só na economia, como também no desgaste físico e mental dos trabalhadores. Antes de prosseguirmos com os resultados dos nossos últimos gráficos, notamos que cerca de 22% dos nossos 177 respondentes sentiram pouco ou nenhum impacto relevante da pandemia no seu meio de trabalho ou na sua vida pessoal, que são as 4 dezenas de pessoas, que sempre votavam em pouco ou nulo. Os outros 78% sentiram um impacto médio a grande. Agora, em nossos últimos gráficos, nós procuramos focar em transtornos psicológicos e na sua busca por ajuda. O primeiro gráfico possui uma pergunta de "você possui algum transtorno psicológico diagnosticado?", como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outros, e 70% dos votos foram negativos. E o gráfico do lado direito possui uma pergunta de "você procurou ajuda psicológica profissional durante a pandemia?", e novamente 70% dos votos foram negativos.
O gráfico de baixo representa a pergunta de se você vivenciou episódios depressivos, estressantes ou ansiosos no trabalho durante a pandemia. E por volta de 70% de pessoas novamente afirmaram que sim, sentiram esses impactos. E com o nosso resultado, podemos ver que os trabalhadores acabam não dando devida prioridade à sua saúde mental, sendo que a maioria deles afirma que nunca buscou ajuda psicológica em um contexto pandêmico, mesmo que todos os fatores externos tenham aumentado seu estresse, sua ansiedade e o seu medo. Sendo que a maioria também afirmou estar sofrendo com episódios depressivos e outros transtornos. Com isso, podemos ver que é necessária a conscientização dos nossos profissionais, que a saúde psicológica é tão importante quanto a física, para resultar em uma evolução tanto no pessoal ou social, quanto no profissional do indivíduo. Nas considerações finais do nosso trabalho, nós conseguimos comprovar a veracidade da hipótese inicialmente levantada de que a pandemia do Covid-19 repercutiu efeitos maléficos tanto para a saúde mental do trabalhador, quanto para o desenvolvimento profissional do mercado como um todo. E essa hipótese é verídica porque ao longo do desenvolvimento do referencial teórico e da pesquisa de campo, nós conseguimos coletar dados e informações que confirmam que a pandemia desencadeou nos trabalhadores episódios depressivos, ansiosos e de estresse. Além disso, os decretos de quarentena, lockdown e a paralisação de certos setores do mercado que não eram essenciais à população naquele momento, ocasionaram uma alteração na dinâmica de funcionamento do mercado e, com isso, consequências negativas para o desenvolvimento profissional, pois isso afetou a produtividade dos trabalhadores e de empresas no geral. Além disso, ao longo do nosso trabalho, nós conseguimos responder à questão problema ao evidenciar que momentos turbulentos e de crise, como a pandemia, podem sim ocasionar relevantes impactos para a saúde mental do trabalhador e também para o desenvolvimento profissional. Bom, e com o nosso trabalho, nós almejamos despertar a visibilidade para os abalos psicológicos sofridos pelos trabalhadores e também contribuir para o desenvolvimento de estratégias de suporte que promovam e reestabeleçam o bem-estar e saúde mental no ambiente de trabalho. Bom, e esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso sobre saúde profissional em momentos de pandemia. Agradecemos a sua atenção.